Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Engenharia Reversa dos Exames Laboratoriais, onde eu te mostro um caso clínico real e a gente desbrava as alterações laboratoriais desse caso confirmado, para que no próximo caso que você pegar, você pode estar mais atento a essas alterações laboratoriais. Então, quando a gente fala, por exemplo, da girofilariose canina, um dos principais achados de suspeita é a presença de microfilária, né, no esfregaço sanguíneo, que eventualmente pode aparecer, né? Mas existem casos em que você vai ter um caso de girofilariose e você não vai encontrar microfilária, não vai vir presença de microfilária no teu laudo, assim como a presença de microfilária num laudo de hemograma não confirma o diagnóstico de girofilariose, até porque nós temos outras filárias, outros eumintos, né, que podem produzir microfilárias no sangue, e então a gente tem que fazer o teste confirmatório de toda forma, né? O principal aí da nossa região se chama Acanthocheilonema recôndito, que é um dos principais diagnósticos diferenciais diante do achado de microfilária em um exame de sangue e um hemograma. E eu quero te mostrar aqui justamente um caso real onde não houve presença de microfilária, e eu quero que nesse momento você se atente para outras alterações laboratoriais que corroboram a suspeita de um processo de hipersensibilidade causado aí pelo verme, né, que pode estar na artéria lobar, pulmonar, câmara cardíaca e até mesmo na veia cava. Então, eu quero te mostrar a girofilariose para além das microfilárias. E eu vou trazer, obviamente, mais um caso clínico. Nesse caso, foi um socorro pelo WhatsApp, uma colega que estudou comigo na época da graduação, porém, ela enveredou para a área de auditoria fiscal. Hoje ela é auditora fiscal do MAPA, portanto, não tem mais conhecimento clínico. E um parente dela, né, estava com um cachorro apresentando aí algumas alterações clínicas, apresentando febre, né, e o hemograma foi solicitado, inclusive passou por 2 veterinários, né, e não foi o diagnosticado, né? Isso porque o exame hemograma não foi interpretado adequadamente, pelo menos para levantar a possibilidade de, né? Então, vocês vão ver no decorrer dessa conversa o que aconteceu com esse paciente. No dia 22 de abril de 2023, a nossa colega pediu, né, a minha ajuda, já que o animal já tinha passado por 2 veterinários e o animal estava prostrado e etc. E ninguém conseguia chegar num consenso do que o animal tinha, né? E aí ela me pediu ajuda para interpretar um exame, né? E é óbvio que eu não negaria esse favor, né, para ajudar a colega, a amiga Patrícia, né? Então, tudo começou no dia 22 de abril de 2023, e aí, né, a primeira coisa, antes de interpretar um exame laboratorial, é importante que você saiba que antes disso, o que vem, né? Antes do exame, a gente precisa do histórico do animal, do exame físico do animal. Não adianta atacar um exame laboratorial para você interpretar, porque isso aí te leva a vários erros que comprometem a elaboração de diagnósticos diferenciais. Nesse caso, pediu histórico, né? É o macho Fox Paulistinha, castrado, 12 anos, muito prostrado, né? Fez uma ultra hoje, mas a responsável veterinária já adiantou que não viu nada importante, né? E aí eu pergunto, né? Tá com febre? Tá sem febre, né? E eu botei sem febre, ela não, máximo 40 graus, ou seja, já tem alguma coisa estranha ali, né? E, incrivelmente, passou por 2 veterinários, e vamos ver qual foi o caminho, né, a partir do exame mais solicitado do mundo, chamado de hemograma. Vamos dar uma olhada nesse hemograma. Isso aqui é o hemograma real, tá bom? Então, nós temos aqui um hemograma tradicional com eritrograma, proteína plasmática total, leucograma, plaquetograma, né?
E aí a gente começa a fazer, sempre recomendo que você comece, né, de cima para baixo, esquece essa coisa de só olhar para alteração, tá, fora do intervalo de referência. Então te sugiro aqui, te proponho, você a partir de hoje começar a olhar o hemograma mesmo em situações em que o intervalo de referência, né, que o resultado está dentro do intervalo de referência. Olha aqui, vamos começar, né? Será que o animal está anêmico? Nesse caso aqui não, né? Animal não anêmico, nós temos um aumento discreto da proteína plasmática total. Ó, aqui a gente tem o valor máximo de 7,7, temos aqui, portanto, uma hiperproteinemia. Quando a gente chega na parte do leucograma, a gente percebe que sim, existe uma leucocitose, né? Uma leucocitose por, primeiramente, neutrofilia. A gente sempre vai olhar para o valor absoluto, tá? Relativo não, tá, pessoal? Valor absoluto, 5.940, ou seja, tá alterado, né? Nós temos uma leucocitose por eosinofilia e também uma neutrofilia, né? Esses são os achados principais aqui do leucograma, né? E quando a gente vai ver plaqueta, a gente vê que a plaqueta está bem limítrofe, né? Apesar de estar dentro do intervalo de referência, a gente já considera esse ponto aí, né? Esse valor limítrofe inferior como uma possibilidade de interpretar, tá? Principalmente porque o plaquetócrito está diminuído. O que é o plaquetócrito? É como se fosse o hematócrito da plaqueta, ou seja, avalia-se dessa forma a massa plaquetária dentro de um determinado volume de sangue, né? Então, a gente percebe que o plaquetócrito ele está um pouco abaixo dos valores de referência, né? Então, plasma límpido e etc. Então, resumir aqui para você, colega veterinário, para ficar mais fácil e didático, o quê? Os dados do hemograma que foram, né, importantes aqui nesse momento. Hiperproteinemia, depois a gente vai explicar o porquê dessas alterações, tá bom? Leucocitose por neutrofilia e eosinofilia, hemácias em rouleau, que é um achado microscópio, que nada mais é, o rouleau é um fenômeno, né, que altera a distribuição dos eritrócitos. Por quê? Quando você tem uma hiperproteinemia, por exemplo, você tem mais proteína no plasma. E se você tem mais proteína no plasma, você vai ter maior interação entre as cargas proteicas do plasma e as cargas da membrana eritrocitária. Isso vai provocar uma aproximação entre membrana eritrocitária, proteína, membrana eritrocitária, o que vai provocar um empilhamento, né? um rouleau, que é nada mais é do que um empilhamento. As hemácias ficam todas umas do lado da outra, como se você tivesse empilhado moedas e depois derrubado elas para o lado, né? Então, o rouleau geralmente está associado com o aumento da proteína plasmática, tá? Seja por hemoconcentração, ou seja, pela própria produção aumentada de proteína, beleza? E plaquetas limítrofes. O que são plaquetas limítrofes? Plaquetas que estão, teoricamente, no intervalo de referência, mas estão bem próximas ali do intervalo inferior. Será que a gente consegue, né, interpretar? Dá para interpretar sim, né? Dê uma olhada, uma visão geral e percebi que esses dois médicos veterinários que atenderam antes simplesmente ignoraram tudo isso que eu fechei aqui, tá? E eles encontraram algo que talvez para eles fosse familiar. Leucocitose por neutrofilia e eosinofilia. O que aconteceu aqui provavelmente, né? O veterinário viu leucocitose por neutrofilia e automaticamente, como muitos médicos veterinários, supôs que esse animal prostrado estava apresentando uma infecção bacteriana. E como é que eu sei disso? Olha só qual foi o protocolo diante desse hemograma. Tomou o Rilexine de 75, tomou 3 comprimidos, o quarto e o quinto vomitou. Aí entrou com bezetacil, né? Então fez aí um antibiótico às cegas, né? E
justamente porque a gente ainda tem muito enraizado de que leucocitose neutrofílica é sinônimo de infecção bacteriana. E isso pode nos levar ao afastamento do diagnóstico correto desse paciente. Então, perceba que não foi só isso que a gente viu, né? E ele nem considerou a eosinofilia. Parece que ele entendeu que a leucocitose por neutrofilia estava sendo causada pelo processo principal e a eosinofilia, quem sabe ali o animal tinha um parasito gastrointestinal, né? E eu acho que foi esse o raciocínio. Então, ele desvencilhou a eosinofilia do contexto, né? Eu acho que esse foi o grande erro. Tá? E aí, olhando todos esses parâmetros, olhando com atenção, olhando para o histórico, né? Quando você tem prostração, emagrecimento progressivo, você já está falando de uma doença um pouco de curso um pouco mais crônico, né? E aí a gente pensa, né? Hiperproteinemia, né? Rulou, leucocitose por neutrofilia e eosinofilia, plaquetas limítrofes. Agora que a gente sabe o diagnóstico, né, porque na engenharia reversa eu te mostro qual é o diagnóstico logo de cara. Você sabe que isso aqui é dirofilariose. Vamos interpretar isso aqui? Bom, por que teríamos hiperproteinemia e, consequentemente, rulou num paciente com dirofilariose? Nós temos, obviamente, pessoal, a partir de um certo momento, uma estimulação humoral do sistema imunológico. O sistema humoral, principalmente composto aí por linfócitos B, plasmócitos, vão produzir anticorpos frente àquela exposição. Esses anticorpos são chamados também de imunoglobulinas. As imunoglobulinas são proteínas e elas, teoricamente, vão elevar a proteína plasmática total. Então, essa hiperproteinemia, apesar de não ter solicitado proteína total e frações, muito provavelmente está sendo causada pela imunoglobulina. A leucocitose por neutrofilia e eosinofilia sugerem um processo inflamatório, né? Principalmente porque você sabe que o verme pode provocar lesão ali vascular, o próprio agente ali estimulando a IgE, enfim, né? A gente sabe que essa larva, esse aumento ali circulante, ou melhor, ali na câmara cardíaca, ou na artéria lobar pulmonar, ou até na veia cava, vai estimular uma reação de hipersensibilidade, cujo esperado é realmente uma leucocitose neutrofílica pelo processo inflamatório e uma resposta um pouco mais específica nesse caso, que é a presença de eosinofilia nesse caso aí, beleza? Os eumintos fazem essa estimulação para quimiotaxia de eosinófilos, né? Então não tem como você desvencilhar a eosinofilia de tudo que tu tá vendo aí, né? E plaquetas limítrofes, como é que a gente explicaria as plaquetas limítrofes no caso de uma dirofilariose? Olha, a gente tem que lembrar que a partir do momento que há a produção de anticorpos e você tem a ligação com os antígenos, nós temos a formação aí de imunocomplexos. Esses imunocomplexos podem se depositar no endotélio vascular, na parede do vaso, né? E isso vai provocar uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória vai mobilizar, lógico, neutrófilo, eventualmente monócito, mas também plaqueta. Plaqueta faz parte da resposta inflamatória, tanto que, né, a interleucina 6 estimula, né, a liberação de plaqueta, né? Então, o que você teria aí? Né? Uma tendência pela vasculite a ter uma trombocitopenia de consumo, né? E aí essa trombocitopenia de consumo geralmente é leve, moderada, nos casos em geral, tá? Existem algumas exceções. E aí, olhando isso tudo, colega veterinário, eu me perguntei, e também perguntei para ela, pô, prostrado com essas alterações, você veja, não tem presença de microfilária nesse exame, né? E aí, mesmo assim, eu insisti, né? Eu perguntei,
Sua região tem dirofilariose? Porque parece haver um processo inflamatório ativado por reação e hipersensibilidade. Aqui eu não estou inventando a roda, eu só estou fazendo o bom e velho arroz com feijão, tá? Uma boa interpretação do hemograma, né? Então perceba que isso tudo veio do hemograma, né? E o animal já tinha passado presencialmente por 2 veterinários, né? A coisa estava se complicando cada vez mais, né? E aí o que acontece, né? Ela respondeu que a região tinha dirofilariose, expliquei o processo inflamatório ativado por reação de hipersensibilidade, mas deixei claro, lógico, diante de um hemograma a gente suspeita, não confirma, né? Então falei, lógico que é uma suposição. E aí ela me perguntou sobre um exame que poderia ser feito para descartar a dirofilariose e tentar fechar o diagnóstico. Aí eu solicitei o 4DX. Por quê? O 4DX, ele é um teste, no caso da Dirofilaria imitis, é um teste que detecta o antígeno, né, do verme. E não é qualquer verme, é o antígeno que está presente no ovário da fêmea adulta. Então, você, teoricamente, faz o 4DX, você vai ter circulante o antígeno desse ovário e vai acabar reagindo ali no poço e provocando a reatividade. E aí, isso aí foi dia 22, né? Deixa eu ver aqui que dia que foi. 22 de abril. E aí, o que aconteceu? No dia, 2 dias depois, né? 24 de abril, ela retorna, né? Porque ela faz, então, lança a mão do 4DX, faz lá, né? O 4DX e realmente, olha lá, positivo. Ela mandou, ó, muito obrigada, matou a charada, né? Então, ó, negativo para anticorpos de Ehrlichia, Borrelia, Anaplasma, né? E aí você tem a Dirofilaria imitis sendo detectada através da detecção do seu antígeno, tá? E aí é mais específica a resposta, né? Então, olha aqui, caso real, né? Caso positivo para dirofilariose, mesmo na ausência de microfilária, né? Então, a gente não pode se agarrar à presença de microfilária, embora ela seja bastante importante dentro da suspeita de dirofilariose, mas às vezes você não vai encontrar, né, o patologista, o laboratório, não vai encontrar essas microfilárias circulantes, né? E aí você tem que realmente investigar o hemograma como um todo para que isso seja uma ferramenta útil para você progredir no seu diagnóstico, né? Então, os pontos-chave, né, desse exame, desse caso clínico, é justamente você não ignorar basofilias, eosinofilias, porque dá a impressão de que a eosinofilia só vai elevar por conta de parasito gastrointestinal, coisas que você precisa saber. A eosinofilia, ela só vai estar presente nos parasitos gastrointestinais naqueles parasitos que provocam lesão tecidual, tá? E outros processos inflamatórios que também são em tecidos que são ricos em mastócitos, como por exemplo, a pele, pulmão, intestino, né? Trato reprodutivo. Então, a gente tem que lembrar que a resposta eosinofílica, ela também é recrutada em casos de degranulação de mastócito, degranulação de basófilo, beleza? Então, não ignore eosinofilia no sentido de, essa eosinofilia deve ser verme, né? Aí dá um vermífugo e aí vai cuidar do caso principal. Não, nesse caso a eosinofilia tinha a ver com o caso principal, só que isso não foi interpretado da forma correta. Outra coisa, a ausência de microfilária não descarta a doença, como você viu com os seus próprios olhos um caso clínico real. Por outro lado, a presença de microfilária também não confirma a doença. Por quê? Como eu falei no início, a presença de microfilária sugere que realmente tem aí uma L1 de um euminto, né? Mas nós temos, por exemplo, o Acanthocheilonema recôndito, que é um euminto que fica ali no subendotélio, fica subepitelial ali, e aí você
tem uma doença que, na verdade, né, um tipo de distúrbio que, na maioria esmagadora das vezes, não vai provocar problema no animal, mas vai gerar microfilária. E aí, se tu pega a presença de microfilária e já quer tratar para dirofilariose, tá errado. Você precisa confirmar que aquela microfilária é uma microfilária de Dirofilaria imitis, certo? E é por isso que a microfilária não confirma a doença. Ela ajuda bastante você a investigar, né? Muitas vezes aqui no laboratório, a primeira suspeita de dirofilariose vem da presença de microfilária. Mas quando não vem a microfilária, a gente não leva em consideração a possibilidade de dirofilariose, é uma coisa para a gente pensar. E outra coisa importante para a gente pensar é, mas a minha região não é endêmica. Algumas coisas que eu queria te dizer, né? A dirofilariose é transmitida por dípteros, né? Mosquitos, né? Aedes, anófilis, culex, né? E o aquecimento global tem expandido, né, a área de atuação desses mosquitos. Então, aqui em Itupeva, interior de São Paulo, a gente está tendo casos autóctones, né? Casos sem histórico de viagem, né? E animal que nunca saiu de casa, só passeia ali no bairro, né? E aí o que pode estar acontecendo? Esse animal está tendo contato com esse mosquito, é óbvio, né? Mas é importante você investigar muito bem o histórico, porque o período de incubação da dirofilária é de 6 a 7 meses. Então, a investigação do histórico tem que ser feita com muita cautela, com muito afinco, para você não vacilar nesse histórico grande, né? Porque, por exemplo, se o animal viajou há 6, 7 meses, talvez ou provavelmente o tutor não vai mencionar isso na consulta, né? E aí tá ali às vezes a resposta, mas considerar também que a sua região pode estar sendo uma região endêmica, né? Porque agora você pode estar tendo casos em que o mosquito está aqui, né? E também o verme, né? Então, é importante você saber disso, certo? Esses são os pontos-chave para que você possa olhar para um hemograma, né, e suspeitar mais de uma possibilidade de dirofilariose. Colocando aqui esse caso clínico, você percebeu que o animal passou antes por 2 veterinários presenciais e aí o tio da Patrícia verificou que tinha alguma coisa errada. Pô, já passou em 2, o animal não melhora, está fazendo antibiótico, o animal está vomitando antibiótico, está virando uma bagunça esse atendimento. Mas o simples hemograma bem lido, o arroz com feijão bem feito, foi determinante para a gente chegar nesse diagnóstico. Então, não esqueça que interpretar é salvar, colega veterinário. Então, se tu não segue o InterpretaVet, você está correndo o risco de fazer uma interpretação inadequada dos seus exames. Então, segue a página, tá? A gente tem conteúdo ali para dar e vender sobre exames laboratoriais. A gente só fala de exames laboratoriais, beleza? E se você quiser, escaneia o QR Code, eu vou colocar na descrição do vídeo, no caso do YouTube, beleza? Para você, então, acessar o InterpretaVet se você não conhece, beleza? Então, esse foi o nosso programa Engenharia Reversa dos Exames Laboratoriais, para que você possa ver o que aconteceu num caso diagnosticado e poder implementar, né, ter uma bagagem real sobre o que pode ser o seu próximo caso clínico. Beleza? Então, esse é o nosso episódio 6 e eu te aguardo no próximo. Até a próxima aí.